Antigamente todo mundo falava em idioma, né? Idioma. Não falava em português. E começou a escola, quem começou a escola foi o padre e os missionários, né? Dizem que pediu para o presidente da República para acompanhar também o serviço de proteção aos índios, porque em 1910 começou a lei de proteção dos índios. Então, quando os padres e os missionários viu que precisava de ajudar também, ele foi lá na presidência pedir uma carta branca para poder entrar no meio dos índios. O que está acontecendo agora na escola, né? Educando as crianças, mostrando como deve fazer, fazendo a missa, os padres, e depois da missa chama as crianças para estudar livro. Quer dizer que livro não existia também, né? Eu acho que por causa, né, desse negócio de escola e aí de igreja, né? A igreja tem alguma coisa que proíbe muitas coisas, né? Primeira vez que entrou para cá foi os brancos que vieram trazer a educação, né? E dali que as crianças começaram a falar em português e dessa vez já nunca mais parou. Né? Ação! 10 rio abaixo, quando o jacaré se aproxima, bode quase
Eu sonho que os jovens daqui da aldeia queiram retomar as nossas culturas. O meu sonho é que os jovens da nossa querida comunidade, né, parem de escutar som alto assim, dia de semana e só no final de semana. O futuro do meu filho seja melhor do que hoje. Que no Brasil os políticos façam justiça. Você entra também, Su, entra aqui, Pri, você também. Como disse que eu era para entender todo o processo histórico dos povos indígenas, né? Como estava fazendo, eu fiz estudo, ensino médio aqui, com professores indígenas, escola indígena, um pouco da educação indígena. E a minha decisão para ir à universidade fazer história justamente para entender um pouco da história indígena. Cadeira. Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Uma cadeira é uma peça de mobília. É apoiada sobre 3 ou 4 pés, com um encosto e algumas vezes com braço para apoiar e descansar os antebraços. Uma história, ou uma verdadeira história indígena, não contada a partir de uma visão etnocêntrica, uma visão europeia, mas uma visão dos povos indígenas, dos anciões, dos nossos ancestrais, que tem a sua história, né, contada, e essa história é transformada em mito, ou seja, ela não é real, né, no mundo do não indígena, na ciência do não indígena. E para nós não deixa de ser um mito, mas uma história real. Né? O ensino médio, o livro didático, ele é deficiente, ele não conta toda a realidade, se conta um pouquinho, e a história indígena acaba ali no período colonial, ou até mesmo quando aprofunda muito os bandeirantes, né? Chegando em São Paulo, utilizava a mão indígena, a mão escrava indígena, né? E se termina aí. Funções. De maneira histórica, a data de criação da cadeira pode datar tempos primordiais. Utilizava-se de cadeiras simples, feitas em pedra. Durante o período da Idade Média, as cadeiras passaram a ser artigos de luxo da nobreza e possuem armações e construções diversas. E a história indígena ela não termina. É uma história do passado e é uma história contemporânea também. As populações indígenas estão fazendo história. Enquanto estão vivos, eles continuam fazendo história. De resistência contra a colonização, contra o sistema. Enfim, então o povo ainda continua fazendo história. E história derramada, uma história feita à base de sangue ainda, né? A cadeira chegou ao Brasil no século XVI, com a vinda dos portugueses. Até então, por aqui, o mobiliário indispensável era a rede e a esteira indígenas, ambas de fibras vegetais. Existem diversos tipos de cadeiras com funções e estilos diversos, como a cadeira elétrica. A cadeira elétrica mata por meio de eletrocução. O condenado é imobilizado nela e sofre uma série de tensões elétricas. Sua estrutura é feita de madeira. O chão em torno do assento é revestido de borracha para que as cargas não se espalhem de forma difusa. O equipamento foi criado
por uma comissão estadual de Nova York, encarregada de encontrar um método mais humano de execução do que o enforcamento. Então, o meu objetivo disso de fazer história é conhecer a mim e o meu povo, né? E ao mesmo tempo, através desse estudo, provar o quanto eles são importantes para a sociedade brasileira, ou para a sociedade em geral. Dizer que somos iguais a todos, né? A civilização europeia simplesmente dizimou um pouco o povo, né? A imposição cultural europeia exterminou os povos indígenas. Mas como povo resistente, nós estamos aí, estamos fazendo a nossa história, estamos escrevendo, estamos fazendo a nossa educação, com base nos nossos anciões, nos nossos ancestrais, estamos dando aula na língua terrena, entendeu? Estamos fazendo pesquisas nas próprias aldeias, conversando com os nossos anciões, né, com as mulheres, a organização da juventude, a organização de liderança. A gente está caminhando nesse processo para construir uma educação libertadora, que é essa educação que estamos agora, ela às vezes é uma educação que nos prende, entendeu, a um sistema, né, capitalista e forçado, que é um sistema, é o contrário do modo de viver do índio. Então, nós, professores, estamos na universidade justamente para, de forma científica e técnica, contar a nossa história, entendeu? E ser base de resistência e de autoestima do povo indígena, que ele sai da aldeia e vai para a universidade e enfrenta um mundo de preconceito, de discriminação. E a gente vai para a universidade, adquire conhecimento científico, volta aqui, não, nós somos iguais a todo mundo, certo? E todos têm condições de aprender, enfim, de ser igual a todos. Ação! 1, 2, 3 vizinhos, 4, 5, 6 vizinhos, 7, 8, 10 vizinhos, pelo bode, pelo rio abaixo, quando já se aproxima, o bode quase virou, mas não virou, mas não virou, mas não virou. Bom dia a todos e todos. É com muito prazer, né, que temos essa sessão de conferência aqui no Congresso Paulo Freire Vygotsky. Agradeço imensamente a Dani, a Olga, a Helena também e especialmente a Bader, para quem eu passo a palavra para que organize, né, e conduza a discussão. Obrigada, Luciane. Agradeço bastante estar aqui nesse momento participando. É uma grande alegria participar desse evento que reflete a contribuição de dois grandes mestres da educação emancipatória do século XX, Paulo Freire e Vygotsky, que não nos deixam perder a esperança de esperançar, como fala o Freire, ao contrário de esperar. Apesar de todos os obstáculos, catástrofes que vimos enfrentando, a educação continua o lugar da defesa e do florescimento do humano. Caminho árduo. Vimos o vídeo é fantástico. O ancião indígena falando que a igreja proíbe, a escola também proíbe muitas coisas. A docilização dos corpos, a expropriação da língua, da cultura, é uma base da servidão, da inclusão perversa, e uma forma de destruir um conhecimento, tornando desnecessário o que nós estamos chamando hoje de epistemicídio, que nos cabe enfrentar também. Esse é um caminho árduo, como já disse, de enfrentamento desses obstáculos, de avanços, retrocessos. Inclusive, nós temos que, a todo momento, estar perguntando por que, mesmo com o conhecimento desses dois grandes mestres que lutaram contra a educação cerceadora, bancária, que nos ensinam o melhor, o pior ainda persiste. Como fala, a pergunta que Spinoza sempre fala, por que lutamos pela nossa servidão pensando que lutamos pela nossa liberdade?
No Brasil, a situação dos jovens de evasão escolar, vocês todos sabem, é gravíssima, mas fica mais grave ainda quando se sabe que um dos motivos 39% é a necessidade de trabalhar. 30% não tem interesse em estudar. Essa é a grande questão que nos abala profundamente. Mas aprendemos com esses dois grandes mestres a persistir, a sabedoria de não desistir e da prudência. Eles nos inspiram a superar os obstáculos, criar estratégias de fortalecimento da potência de vida de cada aluno e, o que é importante, do sentimento do comum que os une. Como nós vamos ver, fazem essas grandes pesquisadoras que vão participar como palestrantes desse evento, que compõe essa conferência intitulada Brincadeira, Drama e Constituição do Humano. É com alegria que apresento essas jovens pesquisadoras que conhecem profundamente a obra de Vygotsky. Pesquisadoras, professoras compromissadas com a educação de jovens e crianças para a liberdade e que elegeram como o diálogo entre psicologia, arte e educação sob o prisma de conceitos vigotskianos pouco estudados nos últimos anos e que vem ganhando projeção como drama, perejivane e imaginação. Ambas têm 40 minutos, 20 cada. Eu vou apresentar com grande prazer e satisfação Olga Kubitsova, doutora em psicologia e professora assistente da Faculdade de Psicologia Educacional da Universidade Estadual de Psicologia e Educação de Moscou, chefe do Centro Interdisciplinar de Pesquisa sobre Infância Contemporânea desta mesma universidade. Também tem licenciatura em Teoria e Metodologia do Ensino de Língua e Cultura Estrangeiras da Universidade Estadual de Moscou, de Linguística. Foi pesquisadora visitante do Departamento de Educação da Universidade de Oxford. Seus temas de pesquisa: psicologia do desenvolvimento, psicologia educacional, psicologia da adolescência, cyberpsicologia, mídia digital, ambientes de aprendizagem digitais, drama, teatro em educação e teoria sociocultural. Tem vários textos muito interessantes, todos sobre essa temática e tendo como centro de atenção o adolescente. A outra palestrante, que também me orgulha muito apresentar, a professora Daniele Nunes Henrique Silva, professora associada do Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem, professora convidada da Universidade de Genebra. Seus temas de pesquisa: educação infantil, arte, imaginação, psicologia histórico-cultural, transformação social, enfatizando bastante o diálogo entre Vygotsky e Marx. Tem uma produção intensa, textos muito importantes sobre educação infantil, sobre essas temáticas que eu acabei de lhes apresentar. Eu vou passar, então, a palavra, inicialmente, para Olga, agradecendo mais uma vez. Está com a palavra, Olga. Thank you very much, Bader. Thank you very much. Good morning, good afternoon, maybe good evening for some of you. First of all, I'd like to thank you very much for the opportunity of being here today and presenting at this Congress. It's a great honor for me, and I'm really very, very glad that I can contribute to this wonderful meeting. I'd like to share my presentation with you. Okay, hopefully it's working, right? Great, this is wonderful. Yeah. In my presentation, I will be talking about the experience of applying drama as a tool for constructing developing learning environments in adolescence. And first of all, I'd like to say a few words about the place where I'm working. This is Moscow State University of Psychology and Education, which is relatively young, so it's a little bit over 20 years old. But in this relatively short period of time, it has become Russia's leading psychological university.
And in this university, we have a Center for Interdisciplinary Research on Contemporary Childhood that I'm now head of. In this center, we have two subdivisions. One subdivision is the Center for Research and Design of Digital Environments, which particularly focuses on digital media research. And the second subdivision is Center for Psychological and Pedagogical Expertise of Play and Toy. That was founded by a very famous Russian specialist in psychology and play, Yelena Smirnova, who passed away, unfortunately, last year. And so now the center is a part of our research group. So for me, it was particularly wonderful to get the invitation to a session where we're both speaking about drama and play and the importance of both. Because, you know, I don't know why, but for some reason, for example, here in Russia, we relatively rarely speak about the both of them together. But actually, I think they are very, very interconnected, and it is extremely important to speak about them, paying particular attention to the dramatic collisions and play collisions as those developmental turning points. Here are just a few projects, a few research projects that our center is now focusing on. So digital storytelling theater is the project that I will be speaking about today. We're also trying to do some research about learning under COVID-19, also about synesthesia, and some other projects, but I'm not going to cover these topics today. So the questions that have been particularly interesting for us in the last few years are actually all connected with facing the challenges in the system of education in Russia, but not only. And we're trying to figure out how Vygotsky's cultural historical theory, created over a century ago, could help in solving these contemporary challenges. And particularly, we're interested in something that we call drama in Vygotskyan sense, and how it can contribute to constructing developing learning environments. So literally, we're interested in dramatic events, how they emerge in learning environments, and how they can create the zone of proximal development for different age groups, and particularly for adolescents. And I will start my presentation by saying that we are now, actually all of us, are facing probably the deepest crisis in the educational system that has ever occurred. And we already understand that not only new challenges have emerged under the pandemic, but also many risks and many challenges that have existed long before the pandemic have been actually heightened due to it. And particularly acute, I am now talking about Russia, but I think it is a worldwide trend. We are facing disengagement and demotivation for learning. And the most vulnerable age group here are adolescents. We have very high exclusion rates. We have a lot of adolescents who simply refuse to learn online or who do not want to come back to school after the schools are open. And so the questions that we have been interested in become particularly important in this context. My presentation will consist of two parts. I will first say a few words, so to say, about theory. So how we interpret Vygotsky's theory in relation to what we're doing. And then I will tell you a little bit about our empirical research of theater and drama in adolescence.
So for us here in Russia, cultural historical theory is, first of all, a concept that focuses on the development of higher mental functions. So we say that Vygotsky never studied the already stiffened or mature products of human psyche, but he was interested in the very process of their formation. In other words, their genesis. And what is extremely important for us is that Vygotsky insisted that development is a holistic, lasting change of a system, and that development cannot be reduced to the development of parts. And here is an important quote from Vygotsky, where he says that development doesn't occur in a way that separate aspects of the child's personality change, but there is an inverse relationship. The child's personality changes as a whole, and then its parts actually change. And I think that this is extremely important for understanding those dramatic interactions, dramatic changes that occur in learning. Because recently, in the last maybe 30 or 50 years, we have been much talking about accumulating small changes, but we have been talking very little about development as a holistic and lasting change. If we look at Vygotsky's general genetic law of development, we may find some very interesting words in its formulation. I think that maybe you haven't come across this formulation because I tried to translate this law from Russian word by word. As I've noticed that in the English texts, some of these words are omitted for some reason. So the translation was rather inaccurate. And here you can see that Vygotsky uses the word on the stage, and he uses the word category twice. Which means that he's talking about something particularly important. So every function in the child's development first appears as a category. What is a category? There is a wonderful researcher, Nikolai Verisov, who claims that the concept of category used by Vygotsky meant a dramatic event, a drama, a collision of characters on the stage. And Vygotsky used this word because he used, the pre-revolutionary Russian language, very old Russian language that nobody is using today. But this word gives us the hint what kind of human interaction is interiorized. It is this kind of interaction which emerges as a category, as a collision, as an emotionally colored event, a contradiction. And this is what we interiorize. And there was a wonderful theorist, Michael Yaroshevsky, who studied Vygotsky's theory, and he argues that in contrast with Jean Piaget, who used the image of a ladder to illustrate the idea of the stages of development, Vygotsky used the word stage as a drama concept, implying that the drama of development occurs as the result of collision between two planes, the individual and the social. And Yaroshevsky claims that Vygotsky set the goal of creating psychology in terms of drama. And actually, probably that was indeed the case, because Vygotsky came into psychology from drama, from theater. He was a theater critique, and his interest for psychology grew out of his interest for theater. And actually, if you just have a look at the evolution of Vygotsky's ideas, you would see that he borrowed many of his terms from theater, including the term of perezhivание,
because perigivania is the basic term of dramaturgy. And Vygotsky was very close to Stanislavski, to Eisenstein, to all those people from, we call it the Silver Century. So all of those involved in theater and future cinema and literature world. And so if we understand Vygotsky's theory as psychology in terms of drama, we may look at the drama as at the cornerstone of this theory. So drama is, so to say, at the very heart of Vygotsky's theory. And what is extremely important is that the drama of development for Vygotsky is not reduced to some kinds of impersonal external circumstances. But for him, this is a dynamic system of mutual orientations, motivations, actions that is an individual storyline where the person is shaped as a participant of drama. And the key component of the system is perigivania. And Vygotsky understands perigivania as some kind of prism which refracts the influence of the environment on the child's development. So we have at least three basic concepts: drama, perigivania, and the zone of proximal development, which are all interconnected and which are intricately linked with Vygotsky's dialectical understanding of development as a system of dramatic events or contradictions. So for Vygotsky, drama means the dynamics of personality, and development is interpreted as a series of dramatic events. And this means for us, as for educators and researchers, if we want to develop our children, if we want to motivate them, if we want to engage them in the learning process, we have to think about creating dramas, dramatic collisions in the process of learning, in the process of interaction. And we should not be thinking about those small changes which are accumulated and which then lead to some kind of qualitative changes. So we have to change our thinking and think in terms of dramatic collisions and interactions. And one more theoretical concept that we have to discuss is the concept of the real and the ideal forms, which is essential for understanding the logic of development in cultural historical theory. So for Vygotsky, a child is the bearer of the real or of the present form. And the child develops in the process of interaction with the adult or an older child, who is the bearer of the ideal, meaning already developed form. And this interaction is always sign mediated. And in the process of this interaction, the child internalizes the ideal forms of the adults. And the interaction of the real and the ideal forms creates the zone of proximal development. This another basic concept of his theory, which literally indicates the distance between what the child can do on their own and what they will be able to do under the adult's guidance. The gap between what I can and what I will be able to do in a while. And the wonderful Russian researcher, Professor Obukova, said that the concept of the zone of proximal development is a logical consequence of the general genetic law of development of higher mental functions, because these functions first emerge in joint activity, in cooperation, and then they gradually become the subject's inner mental processes. And so when a process emerges in a joint activity, it is in the zone of proximal development. And afterwards, it becomes the zone of actual development. So actually, all the terms, all the concepts of Vygotsky's theory are very intricately connected by this idea of drama and dramatic contradiction, which triggers development.
And now a few words about how we can interpret the zone of proximal development and how we can try to construct it, so to say, in a learning environment. So usually the zone of proximal development is regarded as something which emerges in the process of child-adult interaction and presupposes that the child is interiorizing the ideal forms of the adult. And this idea is usually associated with the concept of scaffolding developed by Bernstein. This, so to say, classical reading or interpretation of the zone of proximal development emphasizes interiorization when external processes turn into internal functions. But there is yet another possible reading, and this reading allows us to interpret ZPD more as a drama. This interpretation considers the zone of proximal development in terms of joint activity, which triggers profound changes in all the participants of the interaction. So not only in the child, but also in the adult. And from this perspective, the adult is not the one who is sort of guiding the child, but rather the one who is creating a space for an engaging interaction. And this approach emphasizes perigivania, which emerges in the process of joint activity. And it also emphasizes the process of exteriorization, when inner contradictions and emotions reveal themselves in the process of interaction. And so if we look at the first reading of the ZPD, this scaffolding-like idea, we would see that it is more closely linked with this idea of accumulating changes for making a qualitative leap. And the second interpretation emphasizes this idea of a holistic change, which echoes Vygotsky's idea of a holistic, lasting change of the system. So this is just a picture to illustrate. So we can, what we're trying to do, we're trying to take into consideration both the processes of interiorization and exteriorization. And we try to regard drama and dramatic experience as the, so to say, the environment where the real and the ideal form interact, creating the zone of proximal development. This is what we're trying to do. And particularly important, this reading is for those who work with adolescents. Because adolescence is extremely, on the one hand, it's an extremely controversial age period. And even if we look at the representatives of the cultural historical theory, we would see that many scholars regularly turn to adolescence and write about this age period. But on the other hand, there is no consent on the fundamentals. So, for example, the leading activity, the new formations, there is no consent even between Vygotsky's followers. And one of the reasons for that is probably the challenge of spotting the ideal form of adolescence. What is the ideal form? Of course, we can say, well, adolescents need to socialize, they need to join the system of social relations. But what can we spot as the ideal form, as a unit of analysis of this transition? And this is the last theoretical part, I'm sorry. Here, we have come across a very interesting work by Vygotsky, which has never been translated into English. It is an unfinished work, a concrete human psychology. So I think it is completely unknown to non-Russian speakers. But this is a very important work where Vygotsky points to the importance of role, or he also coins it
social role as a mechanism that regulates the relation of functions. And he says that if we want to understand development of adolescence, we have to study role dramas, role collisions. And this is what we've been trying to do. We've been trying to regard roles as the ideal form for adolescence. And we've been trying to build the zone of proximal development of adolescence by experimenting with various roles as with ideal forms. And for this, we've been using drama or theater activities. And you know, I would like to show you a very short video. I hope that I will manage to show it to you, and I hope it works. So this is a short video about a project that we've been working on for already over 2 years. And this project is, the title of this project is Digital Media Theater. And the main goal of this project was to organize the zone of proximal development of adolescents by letting them experiment with various roles and positions. So let's try. I hope it works. In 2019, a unique research project, Digital Media Theater, was launched in Moscow State University of Psychology and Education in Moscow, Russia. The project is aimed at showing that school theater can be applied as an efficient tool of learning and development in adolescence. It is common knowledge that adolescence is one of the most challenging age periods in the context of learning and education. It is usually associated with low learning motivation, aggression, and conflicts with teachers. All these phenomena are often connected with the fact that teenagers find the learning process uninteresting. Traditional forms of lesson organization do not allow to engage teenagers in the learning process, and in this case, school theater can help. Adolescence is the period when the so-called social motives associated with finding a place within the social group, motives connected with the construction of identity, come into the fore. That is why it is a key task for adolescents to be able to express themselves, to challenge, to overcome themselves in certain situations. And if we want to engage teenagers in the learning process, we shouldn't try to explain them how important it is to study. It doesn't work, actually. We need to engage adolescents in such forms of cooperation and interaction that will be attractive for them. These forms should not just allow to acquire new knowledge or skills or whatever, but these forms should help them to solve their specific age tasks. As experience shows worldwide, theatre allows to address a wide range of issues connected with adolescents' development, education, and socialization. In the UK, Australia, and Iceland, theatre is a part of the national curriculum. In Russia, application of theatre in educational practice is so far rather limited, and it usually takes the form of extracurricular activities. That is why the main objective of the research group from Moscow State University of Psychology and Education consisted in elaborating such a model of theatre that could be applied in the everyday practices of Russian schools. The very form of the theatre itself, when adolescent is offered different roles, different means of interaction in the process of working on a performance, all this is very attractive for adolescents. And using this form, we can put inside any kind of learning content that we actually want to. Digital storytelling theatre, or media theatre as we call it, is an open space for experimenting, where adolescents can try themselves as actors, screenwriters, film directors, editors, and operators. Here, adolescents can socialize, make decisions, and take responsibility for their actions.
This kind of environment allows adolescents not just to acquire knowledge, but also to seek for answers to the key challenges of this age. Who am I and what is my place in this society? Digital storytelling theatre is not just a theatre as a mixture of various synthetic arts. This is a project which helps adolescents to think, to reflect upon things, to reflect and feel and express their abilities and to experiment. We create possibilities for trying on various roles. And it is really amazing how our participants discover their new facets. I do not write scenario for our participants. The play, the scenario, the makeup, the costumes, everything is their ideas and their work. Film shooting, editing, all this is their production. Yes, we do assist, yes, I do explain certain things, but this is their idea, not mine. From 2019 to 2021, over 300 teenagers from different schools took part in the project. In just a few months, school students created their own scenarios, shot videos, and put up plays. The plots of the plays were based on adolescents' impressions from the school disciplines, their relations with peers and parents, their reflections about their place in society. In one of the schools, the plot was built around the experience of living through the pandemic in the spring of 2020. The work on the scenario and preparation of the performance took place under the guidance of experienced professionals, educators, psychologists, and stage directors. The experience gained by the participants of the project allowed them to see their classmates in a new light, and for some of them, it even became a way for acquiring learning motivation. I'm very excited because I really like the project. I like the teamwork. Everything was great actually. I really loved it. The project helped me to better understand literature and I acquire better reading skills. I've learned a lot about my group mates. I used to think that they were rather closed people and I couldn't actually find common language with them. Now I've realized that they are very interesting, multifaceted people and they have a gift for acting. I really liked participating in the project because our class came together. We became more friendly, our relations improved, they became much better and warmer. The research group from Moscow State University of Psychology and Education hope that the elaborated model of the digital theatre will be able to become part of the educational practice in Russian schools. And it seems that school teachers and psychologists are ready to support this initiative. My impression of the project is very good. First of all, I can see changes in the behavior of adolescents who took part in the project. Those who felt rather isolated and had difficulty in building social contexts before the project now can engage in teamwork, both with the peers from the class and from the school in general. So I think this is a very positive experience for teenagers. Those kids who were rather closed, who had difficulty in contacting everyone, or also those who even were bullied by their classmates, they didn't show any signs of shyness at all during the project. They showed and actually discovered their hidden talents. The result has surpassed all expectations. The work of the project will be continued in the coming academic year. So thank you for your attention. And now I will continue with presentation. So as you could see from this short video, the main idea
of the project was not just, you know, to come and bring scripts to adolescents and say, okay, now let's play or act something out. But the idea was to involve and engage them in different kinds of activity in the framework of the project. So you could see that they were not simply trying out roles, but they were also creating those roles, creating images. They were, for example, writing scripts together in groups. They were working on the scenarios. They were making short videos about themselves and about different characters that they wanted to include in the performance. They collected materials to present about what they were doing. So it was actually not just a theater in this, you know, a pure meaning of this word, but it was indeed a set, a very rich set of different activities where adolescents were involved. And the research group tried to see how these different activities influence such indicators as learning motivation, communicative and reflexive skills, academic performance, well-being. So actually we tried to look at different indicators, but most importantly, we tried to organize this kind of dramatic event in the learning process to trigger a holistic change, a holistic and lasting change that Vygotsky was talking about. I don't know, for some reason my presentation stopped, so I will try. For some reason it doesn't want to move forward. Okay, I will close and then restart it. Sorry. Small technical problem here. Okay, hopefully now. Yes, great. In our project, we had two types of research design, 8-month longitudinal design and 5-month longitudinal design. And we've been working with different schools in Moscow and in Moscow region. Some of them were closed during the pandemic, and so we continued to work online or also in hybrid formats. Some of them, particularly those which were not in Moscow, but in the Moscow region, they were not closed. So we kept working face-to-face after the strict lockdown in spring. And in the period from October to May 2021, we organized over 100 drama sessions, put on 3 plays, written by adolescents, which was particularly, important for us. And we also recorded a lot of interviews and the so-called reflexive diaries, where adolescents documented their ideas and feelings and emotions after each session. And later on, we used a lot of different methods of analysis. So we analyzed the interaction between adolescents at different stages. We analyzed the products of activity. We analyzed the interviews. And unfortunately, I don't have time to speak about all of the stages, though it is extremely interesting. And at each of the stages, something very, very interesting emerged. But I would like just to show you what was the most important for us, just this picture. So we spot six different stages in the framework of the research: introduction, exchanging experience, writing of the scenario, play production, reflexive communication, and final performance. And we tried to analyze what were the roles, what were the positions that adolescents were
taking on at each of the stages. And so, for example, in the process of writing of the scenario, adolescents were playwriters and readers. Then at the next stage, they turned into stage directors, producers, decorators, so they made costumes and everything. Actually, everything in the performance was made by adolescents. At the stage of reflexive communication, they turned into spectators and critiques. Then at the final stage, they were actors and spectators. So they changed quite a rich variety of roles. And at this very moment of the transition, of the changes of the roles, we spot that the drama, if we may say, we hope, the drama as a collision, as an emotional perigivania emerged, because each of the adolescents had their own ideal version of the performance. Each of them had their own experience. For example, in the school where they were making a performance about the experience of living under the pandemic and experience of the lockdown, each one of them had their own ideas of how it was, what were people feeling, and also about how to perform that on the scene, on the stage. And the collision of those roles resulted in this dramatic experience, dramatic collision in the learning process that was actually the turning point for many of the participants. And later on in the interviews, in the reflexive diaries, we spotted out that that was the moment when adolescents started to realize, okay, there is also my partner, my group mate who has his own experience. Or there is also my classmate who has who has experienced something different. And she also wants to express it by different means. And that was really a turning point for the development of reflection, for the development of communicative skills, for the possibility of building interaction with the group mates, and also for building, so to say, a new understanding of the other person. And just some concluding remarks. What we realized in the framework of this project, we realized that the zone of proximal development of adolescents may indeed be constructed in the process of joint activity, and an important component of this joint activity is experimenting with roles and position. And shifting and exchanging roles provokes those dramatic collisions that we need to engage adolescents, and really contributes to engaging adolescents in the learning process. So this is actually a very interesting and inspiring topic for me. I can talk for hours and hours about that, but I realize that I'm actually already out of time. So I will be very glad to continue this discussion. Here are a few of my papers which are devoted to this project, and we are now preparing some more with the colleagues from the research group. Once again, I wanted to thank you very much for the opportunity of being here today. And I will be very, very glad to answer your questions or comments. And also, since we're very limited in time, please do visit our website and write me. I will be always glad to continue this dialogue. Thank you very much. Thank you, Olga, for this beautiful and important conference to share with us your research. Now, eu passarei a palavra para a Daniela, por favor. Olá, todo mundo me escutando, certo?
Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite que me foi feito pela coordenadora do evento, a professora Luciane Schlindwein, para compor essa mesa. Também quero agradecer por estar compartilhando esse momento com a professora Olga Rubutsova, que acabou de nos brindar com uma belíssima experiência sobre questões que nos têm afetado e já há muito tempo, né? A relação entre drama, Perejivane, choque de sistemas, é um tema que temos trabalhado muito, eu, Bader, e tantos outros pesquisadores, né? E esse manuscrito, Olga, de 1929, do Vygotsky, ele foi muito lido no Brasil. Ele foi traduzido do russo pelo Brasil pelo professor Angel Pino Sirgado e pelo professor Luiz Carlos Freitas, da Unicamp. Existe um dossiê muito importante, que é um definidor de águas, assim, para a gente compreender o papel do drama na constituição do psiquismo, né? Então, assim, foi muito rica a sua fala, porque mostra como nós estamos em convergência, né? Isso é muito importante para o trabalho do cientista, do pesquisador. E eu queria agradecer a presença da professora Bada, de estar aqui com ela, né? Eu tenho tido a honra de trabalhar, o prazer de trabalhar com ela nos últimos 15 anos, e nós temos escrito muito, trabalhado muito sobre algumas ideias que eu hoje vou trazer aqui, né? E obrigada também a todos que estão hoje compartilhando conosco esse momento, né? O tema do brincar, então, faz parte da minha vida acadêmica desde 1994, há quase 30 anos, quando eu estava na minha iniciação científica lá na Unicamp, e perpassou o meu mestrado quando eu pesquisei o brincar de crianças surdas, orientada pela professora Cecília Góes, até o doutorado em 2006, com a pesquisa sobre a emergência dos processos criadores e imaginativos das crianças em idade pré-escolar. Naquele contexto, eu estava sendo orientada pelo professor Angel Pino Sirgado. Desde então, como não poderia ser diferente, né, o brincar, o desenho, a narrativa, a escrita, tudo aquilo que envolve a imaginação tem sido meu principal interesse de pesquisa, né? Hoje, eu trago como proposta aqui para vocês um diálogo, um enfoque nada convencional sobre o papel do brincar no desenvolvimento humano. Porque é um tema e a forma de abordagem vai ser pouco usual, eu estou muito aberta para discutir com vocês e ouvir um pouco a opinião da minha própria conferência. Então, eu vou partir de uma citação do Vygotsky, em que ele diz o seguinte no texto do jogo: a criança joga sem conhecer os motivos da atividade lúdica. Isto é o que realmente distingue o jogo do trabalho e de outras formas de atividade. Eu destaquei essa frase e quero que ela seja a nossa frase norteadora argumentativa dessa apresentação. A questão central que norteia a minha apresentação neste seminário, que é o ponto que me inquieta aqui, é tentar entender o porquê de Vygotsky trazer a relação entre a atividade lúdica, o jogo e o trabalho, no capítulo sobre o jogo. É uma frase curta, ela é pouco explicativa. Vygotsky solta a ideia no ar, que só pode ser entendida, ao meu ver, à luz de sua base epistemológica e, portanto, ontológica, como bem explicou Lígia Martins ontem. Então, eu quero destrinchar um pouco com vocês essa relação, o brincar, mais especificamente o brincar de faz de conta e o trabalho social. Eu vou me ater a duas questões centrais que deverão ser tomadas como ponto de atenção durante toda a construção argumentativa. A primeira questão é o cuidado que a gente sempre tem que ter para não fazer do brincar uma atividade de importância máxima e única do desenvolvimento, o que teria, consequentemente, nos traria uma visão ingênua sobre a própria atividade, o que eu tenho chamado de uma feitiçização do brincar, se assim posso dizer, beleza? Então, a ideia é para a gente circunscrever a atividade do brincar e colocar as suas devidas delimitações, vamos dizer, conceituais, digamos assim. E o segundo ponto que eu queria que vocês também
guardar assim, ao longo da argumentação, é o cuidado para não... É a ideia de que quando Vygotsky se refere ao trabalho como categoria fundante da ontologia do ser social, ele está fazendo um recorte filogenético. Portanto, quando ele discute o brincar, seu recorte é ontogenético. Beleza? Enfim, encontrar as interfaces entre essas duas dimensões, suas similitudes e diferenças, as linhas contínuas e descontínuas desta passagem é o objetivo da minha fala hoje. Então, vamos ao trabalho argumentativo. A tese 1, que é a tese que todos nós já conhecemos, é a ideia de que Vygotsky entende a centralidade do trabalho na constituição social do homem. E eu vou inserir na palavra trabalho o nome trabalho criador. E vamos, então, seguir o argumento. Vygotsky questionou todas as mazelas do separatismo epistemológico da psicologia da década de 20 e denunciou a crise epistemológica do campo. Para ele, a gênese do psiquismo só pode ser explicada a partir da dimensão social, cultural e histórica. Essa parece já ser uma afirmação que todos nós compreendemos, dentro da perspectiva histórico-cultural. Ocorre que, me parece que levá-la à sua radicalidade traz premissas importantes para o campo investigativo. Premissas que até hoje ainda não foram completamente apropriadas e que facilmente são esquecidas. Vamos nos debruçar sobre essas premissas. A primeira premissa que me preocupa pelo esquecimento diz respeito à base epistemológica marxiana que sustenta as teses vygotskianas. Sem essa base epistemológica, as teses ficam inodoras e incoerentes, o que traz prejuízos metodológicos para o campo investigativo. Vygotsky não trata mais os fenômenos da psique de forma isolada, mas dentro de uma totalidade historicamente determinada, que se revela complexa por meio de uma tentativa de explicar o todo a partir de unidades de análise. Ele entende e defende uma psicologia capaz de trabalhar dialeticamente com duas categorias de realidade aparentemente irredutíveis, mas indissociavelmente complementares: subjetividade e objetividade. Como forma de explicação dessa complementariedade, eu e Bader temos alguns textos nessa linha. O que nós temos defendido é uma subjetividade objetificada e uma objetividade subjetivada. Vygotsky encontra na filogênese, na emergência dos processos mediacionais, a base explicativa dessas relações que dá origem à própria especificidade humana, como inspirado por Marx e Engels. Na compreensão desses elementos e da constituição do humano, Vygotsky entende os elementos mediacionais, signos e instrumentos, como aqueles que derivam e se articulam à categoria do trabalho como gênese da atividade consciente humana, ou seja, a base explicativa da formação da própria atividade consciente. Ele demonstra a relação entre signo e instrumento, subordinando-os a um conceito mais geral, quer seja a atividade mediada e seu papel na constituição do psiquismo. É um conceito que atravessa toda a sua obra. A criação do instrumento possibilitou, em termos filogenéticos, a transformação da atividade externa. Aqui nós estamos nos referindo ao que todos nós já sabemos, ao surgimento dos artefatos culturais. Esses artefatos promoveram uma radical mudança na forma de apropriação e intervenção na natureza para produzir o que Marx vai chamar de bens materiais. Mas não só isso, esses instrumentos também se orientam para a organização do próprio sistema psíquico. E daí nós temos o surgimento da linguagem, o estatuto da palavra como signo, que permitiu à nossa espécie operar por meio de mecanismos mentais que ampliaram suas possibilidades de resolução de problemas e de estruturação do funcionamento psíquico em termos semióticos. Sobre essas questões, não há nada de novo, não é mesmo?
Engels vai falar e abre aspas. Primeiro o trabalho, e depois dele, com ele, a palavra articulada. Foram os dois estímulos principais sob cuja influência o cérebro do macaco foi se transformando gradativamente em cérebro humano, que, apesar de toda a sua semelhança, supera-o consideravelmente em tamanho e em perfeição. Então, ao começar a operar com os signos, surge na espécie 3 mudanças essenciais. Primeira, a habilidade de discriminar objetos, dirigir a atenção e conservá-los na memória. Segundo, a capacidade de abstração e de generalização conceitual. E terceiro, a possibilidade de transmissão e perpetuação de informações, né, permitindo a assimilação da experiência e do domínio do conhecimento historicamente acumulado. Então, a linguagem emerge como meio de compreender o outro e a si mesmo, e, ao mesmo tempo, de agir sobre o mundo e sobre si mesmo. A palavra é incorporada, internalizada, convertida, atua como instrumento psicológico, como signo, organiza o sistema psicológico. Ela passa a orientar as nossas ações e dá corpo às complexas relações que compõem todo o sistema psíquico. Então, o que a gente pode dizer é que, a partir dessas mediações, que as práticas sociais foram se tornando cada vez mais complexas. Aqui encontramos uma relação fundamental para a explicação da ontologia do ser social, se assim quisermos nomear. A relação entre trabalho e criação. O que implica tomar a categoria trabalho como ato criador para a explicação dos processos psíquicos, particularmente humanos? Quais são as implicações dessa premissa? Implica afirmar que, em sua radicalidade, fora da categoria ontológica do trabalho criador, não temos como explicar a essência da formação psicológica do homem. Por quê? Porque a sobrevivência humana depende da produção dos bens materiais necessários à vida, por meio da transformação intencional da natureza, e isto é um ato criador. A satisfação das necessidades imediatas para a sobrevivência na espécie humana gerou, criou e desenvolveu a produção material e permitiu o intercâmbio material. E este desenvolvimento só pode ser entendido no que temos chamado de trabalho criador como atividade social. Então, a atuação do homem na natureza se direciona para um agir que é criador. Se a paisagem natural, a natureza, não apresentasse qualquer desafio para a perpetuação da espécie, provavelmente o homem não precisaria criar formas de sociabilidade e existência. Então, o papel da criação, ele é central. A atuação do homem da natureza, por meio desses elementos mediadores criados a partir do trabalho social e vice-versa, se direciona para um agir do homem, da espécie, independente daquilo que se vê. O homem passa a planejar suas ações que não estão previamente demarcadas em sua conduta. A atuação humana se direciona, então, a uma liberdade do campo perceptivo e à criação, não às repetições de um passado fantasmagórico, repetidor, mas marcado por profundas transformações criadoras que se cristalizam, ganham forma ao longo da história humana, o que Vygotsky vai chamar de imaginação cristalizada, na quarta lei da relação entre imaginação e realidade. Essa capacidade de criar, de se libertar do campo visual, é tão enormemente importante para explicar a potência humana que Leandro Conder se referia ao trabalho humano como trabalho criador. Então, essa expressão não é minha, é do Leandro Conder. E abre aspas no texto que ele escreve sobre o Marx, a biografia do Marx. Justamente porque o trabalho humano pode ser diferente do trabalho dos animais, é que o homem modifica a natureza de acordo com a sua vontade e as suas possibilidades. O desenvolvimento do trabalho criador, vejam bem, do trabalho criador, aparece aos olhos de Marx como condição necessária
para que o homem possa ser cada vez mais livre, mais humano e mais dono de si mesmo. Eu e Bader defendemos em um texto de 2015 que imaginar não significa fugir da realidade ou distorcê-la. Não é uma deficiência da natureza humana, mas uma virtude humana, um poder da mente que caracteriza a nossa Constituição. Poderíamos até dizer que se a nossa ontologia social ela é, antes de tudo, ou também criadora. Mas o que isso tem a ver com brincar e a Constituição humana? Onde essas duas linhas se entrecruzam? Então, agora a gente vai para a segunda parte do meu argumento. O brincar envolve duas questões centrais para Vygotsky. A primeira, ele quer entender qual é a origem do brincar no desenvolvimento, e a segunda é entender qual é o seu papel na criança em idade pré-escolar. Essas duas questões abrem o texto, o jogo e seu desenvolvimento no psiquismo, na psicologia da criança, e ele explica que, com relação à origem da brincadeira, ela só pode ser entendida a partir da sua sociogênese, da necessidade cultural que motiva a ação da criança. Ou seja, a criança não está mais guiada a partir da idade pré-escolar por ações que propiciam prazer. Ela está sendo guiada por ações que implicam a sua necessidade cultural. Um outro ponto diz respeito ao desenvolvimento que ocorre na idade pré-escolar. O que Vygotsky nos diz é que há uma mudança qualitativa nas necessidades da criança. O mundo objetivo parece que se expande e já não existe apenas objetos que constituem o meio a que ela pertence. Há também os objetos que fazem parte do universo adulto que ela deseja operar, mas sobre os quais ainda não tem condições objetivas de agir. De uma maneira geral, então, a gente pode dizer que, para Vygotsky, o brincar não é uma atividade que predomina na idade pré-escolar, mas ela é a força motriz, o fio condutor do desenvolvimento da criança nesta idade. E por isso o brincar merece nossa atenção. Bom, Vygotsky observou um novo tipo de interesse e de motivação que caracteriza a ação da criança na idade pré-escolar, que não era possível ser observada antes, na primeira infância. Eu vou separar em 3 dimensões. As tendências não realizáveis, 1. 2. Os desejos impossíveis de serem imediatamente satisfeitos. E 3. A possibilidade de se descolar do campo perceptivo. Vamos explorar essas 3 dimensões em suas implicações para o desenvolvimento infantil e vamos ver como é que isso se articula com a questão do trabalho. Sobre as tendências não realizáveis, Vygotsky observou que na primeira infância, antes da idade pré-escolar, as necessidades infantis são imediatas. Não se conhece uma criança de até 3 anos que tenha um desejo de fazer algo depois de alguns dias. Diferente na idade pré-escolar. As novas necessidades das crianças revelam seu amadurecimento afetivo. Na idade anterior, quando as crianças pequenas tentam resolver e satisfazer seus desejos imediatamente, elas o fazem porque o intervalo entre o impulso e a sua satisfação era um intervalo muito curto. Na idade pré-escolar, ocorre o contrário. A criança age de outra forma diante de um desejo que ela não pode realizar imediatamente. Ela mostra tendências particularmente contraditórias. Primeiro, aparece um certo número de necessidades que não são imediatamente satisfeitas. E segundo, ela tende a reter sua tendência para satisfazer imediatamente seus desejos. O jogo, então, é exatamente a realização imaginária de desejos não atendidos. Em outras palavras, Vygotsky enfatiza, abro aspas, a imaginação é precisamente uma neoformação que está ausente da consciência da criança durante a infância. Está totalmente ausente no animal e aparece como uma forma de atividade de consciência específica no ser humano, como todas as funções da consciência. Ela aparece inicialmente em ação. Aonde? Na situação imaginária.
Bom, mas não são apenas as tendências não realizáveis que ganham uma nova conotação na ação da criança, mas a sua possibilidade de lidar com os desejos impossíveis de serem imediatamente satisfeitos. Esse é o segundo ponto que eu havia anteriormente destacado. Sobre os desejos impossíveis de serem imediatamente realizados ou satisfeitos, Vygotsky diz que a criança tem a necessidade, o desejo e a motivação de participar do universo cultural circundante. Ela tenta agir como adulto, incorporando os aspectos da cultura. Ela constrói cenários lúdicos, ela assume papéis sociais, elas se apropriam das regras sociais, historicamente construídas para compor a situação imaginária. Elas, então, se envolvem em dimensões mais amplas e mais complexas de sua realidade, embora essa realidade seja, na maioria das vezes, inatingível a elas. Por exemplo, ela quer ser mãe e não pode, quer fazer comida e não pode, quer dirigir o carro e não pode. Do conflito, da tensão entre o querer agir e o poder agir sobre o universo adulto, emerge a situação imaginária. No âmbito da apropriação da cultura, a brincadeira, então, possibilita a ampliação do universo cognitivo e sensível da criança, que passa a agir simbolicamente por meio da transição e da transposição de significados, abstrações e generalizações. No jogo, ocorrem, então, mudanças significativas no campo simbólico e, portanto, no comportamento da própria criança. Isso faz com que Vygotsky afirme que a essência do brincar são os efeitos generalizados, pois a criança reage ao seu relacionamento com os adultos, por exemplo, a partir das reações afetivas generalizadas, ou seja, a própria vivência generalizada. O que, então, dá sentido à vivência imaginária? Vygotsky responderia: as regras que estão implicadas no próprio brincar. Quais regras são essas? A gente pode perguntar. A criança quer ser professora e atua de acordo com as regras de comportamento de uma professora. O que é isso? É o modo como ela percebe, generaliza e vivencia a função social de ser professora. As funções sociais prototípicas de ser professoras, como diria Cecília Góes. É por isso que o motivo para a criança não é reproduzir uma pessoa concreta, mas executar a apropriação como uma relação com o objeto, ou seja, precisamente uma ação generalizada. E aí eu citei o Vygotsky. Então, a regra de comportamento guia a situação imaginária, uma situação que implica a representação de papéis e o uso de objetos substituídos, ou objetos de apoio, os brinquedos. Por exemplo, aqui, então, avançamos para o terceiro ponto do nosso argumento, o brincar como esfera de descolamento do campo perceptivo. Na brincadeira, nós sabemos que um tijolo pode se transformar em rádio, um lápis pode virar um avião. Esse descolamento do campo perceptivo só é possível graças aos processos mediacionais. Lembrem do que eu falei sobre a questão filogenética do trabalho, que envolvem o quê? Objetos, brinquedos, que são o quê? Instrumentos. E modos de elaboração da palavra, que são o quê? Os signos, que compõem e medeiam a situação imaginária. Na primeira infância, por exemplo, a palavra se orienta no espaço, circunscrita à delimitação de um lugar numa situação específica. Mas na idade pré-escolar, observamos pela primeira vez o descolamento entre o campo semântico e o campo visual. A divergência entre o campo semântico e o óptico ocorre porque a criança passa a operar com os significados deslocados dos objetos reais. Em outras palavras, na brincadeira, a ideia descola-se do objeto e a ação emerge da ideia. Bernard Chinelli, em sua conferência anteontem, explicou essa relação como um dos aspectos da articulação entre pensamento e linguagem. Nessa situação, a ideia, significado da palavra, separa-se do objeto e a ação começa a ser determinada pela palavra, não pelo objeto em si. A ideia de descolamento do campo perceptivo, a mediação objetal e semiótica, nos parece muito oportuna, porque nos remete diretamente à atividade do trabalho criador na filogênese. E este é o argumento que nos interessa aqui. O elemento motivador da pergunta inicial desta apresentação, qual seja a relação entre o brincar e o trabalho. Naquela frase, Vygotsky nos diz aquilo que a brincadeira não pode ser comparada ao trabalho criador.
Por quê? Repito a frase. Os efeitos generalizados na brincadeira não significam que a criança compreenda os motivos pelos quais a brincadeira é projetada por si mesma ou que o faça de forma consciente. Ela joga sem conhecer os motivos da atividade lúdica. Isto é o que realmente distingue o jogo do trabalho de outras formas de atividade. Mas da negação comparativa, daquilo que não é semelhante, pretendo aqui demarcar o que há de comum entre o brincar e o trabalho criador. Enfim, aquilo que Vygotsky não explicitou. Vamos entender isso melhor. Tanto lá, na filogênese, como cá, na ontogênese, o que podemos deduzir é que a atividade consciente é marcada por uma nova forma de se relacionar com a realidade, que transforma de forma radical a constituição psíquica. Tanto lá, na filogênese, como cá, na ontogênese, temos uma realidade que passa a ser criada e mediatizada para a realização de uma ação motivada pela necessidade de intervir no ambiente. Na filogênese, como exemplo, temos um gado que se transforma em uma árvore, em uma vara de pescar, alterando toda a forma de organização da produção material humana e o próprio funcionamento do psiquismo. Na ontogênese, aqui, outro exemplo, encontramos um lápis que vira um avião, uma transposição que parece insignificante, mas que é responsável por promover alterações importantes e radicalmente novas no desenvolvimento da criança. Novamente, estamos nos referindo ao funcionamento do psiquismo. Ou seja, em ambos os casos, tanto lá como cá, guardadas as devidas especificidades, o que está em jogo? Qual é o argumento? A transformação radical da vivência humana frente à realidade circundante, ao outro e a si mesmo, por meio da atividade criadora, sempre está mediatizada por instrumentos e signos. Por que essa analogia é possível? Talvez porque possamos ver no brincar os elementos genéticos, centelhas do trabalho criador. Ou melhor, parece-me que o brincar é a primeira atividade da ontogênese que nos remete à nossa condição ontológica, pervertida pelo sistema capitalista, que é essencialmente criadora. No brincar, encontramos pela primeira vez, na ontogênese, um sentido de liberdade e de emancipação das condições concretas. Então, por que a analogia trabalho e brincar é pertinente? E agora já chego na minha conclusão. Marx cita uma metáfora. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O que isso quer dizer com o que temos discutido até aqui? Quer dizer que a pesquisa e a construção do argumento conceitual deve percorrer o caminho do método inverso, partindo da fase mais desenvolvida do objeto para analisar a sua gênese. Em seguida, a análise da gênese, retornar ao ponto de partida em novas bases analíticas. Sobre isso, Duarte nos esclarece que a apropriação da cultura pela criança é mediatizada pelos adultos que já se apropriaram da mesma cultura. Isto é, o processo de apropriação é um processo mediatizado, um processo que exige a interação entre adultos e crianças. A questão, então, que a gente coloca aqui é também metodológica, pois precisamos percorrer o caminho inverso da ontogênese para a filogênese e de volta à ontogênese. Afinal, o adulto desenvolvido é a chave para a compreensão do desenvolvimento infantil, mas esse desenvolvimento infantil se dá pela interação com o adulto já desenvolvido. No brincar, conforme vimos, não é diferente. Aquilo que a criança brinca e que envolve a situação imaginária é exatamente a síntese das interações diretas ou indiretas, generalizadas, que ela vivencia na e com a cultura adulta. O jogo é a faísca, o ponto de abertura para um novo impossível, a experiência da situação imaginária guiada pela imaginação. Essa vivência da situação imaginária implica necessariamente o descolamento da fisicalidade em direção à operação humana cognoscitiva e sensível de liberdade e emancipação, que também está presente lá no trabalho criador.
A criança não tem consciência de que isso tudo está em jogo no brincar. Mas os modos de compreender o brincar e suas raízes filogenéticas, não somente ontogenéticas, são fundamentais para ressignificar o impacto do brincar no desenvolvimento da criança. Mas não só isso, o impacto do brincar no desenvolvimento do adulto. Por quê? Porque sem o brincar não haveria abertura para os impossíveis. É nele que potencialmente está o nosso contato com um sentido ontológico, um resgate, muitas vezes ignorado pelas pesquisas em psicologia e educação. O sentido que somos seres culturais e criadores. Um sentido cooptado, na maioria das vezes, por uma ideia mais palatável e simplista de que o desenvolvimento humano é imutável, tendente a se fixar naquilo que vê, naquilo que já sabe, naquilo que já conquistou, orientado ao passado triste e servil, que nos dissocia da nossa potência imaginativa. Uma concepção de desenvolvimento que nos conserva prisioneiros da fisicalidade, da impossibilidade de transformação, de uma política da servidão, como diria Bader, inspirada em Spinoza. Compreender a dimensão do jogo como lugar dos impossíveis nos convida, os adultos, pesquisadores, educadores, a pensarmos sobre um ponto de viragem, quer seja o passado que nos une ontologicamente à criação das nossas condições de existência, e o futuro que nos aponta sempre para possibilidades de rupturas com o que está dado por meio da criação de novas formas de sociabilidade e, portanto, de existência. Esta viragem só é possível por meio da ressignificação, da reapresentação, a apresentação dupla, daquilo que já vivenciamos como formas de rupturas com a fisicalidade. O trabalho, filogeneticamente, e o brincar. Afinal, é ir além daquilo que vemos e o que nos constitui, é o que faz parte da nossa condição humana. Daí eu retomo, para fechar, a ideia do papel do adulto. Ao longo dos argumentos expostos aqui, entrevemos que aquilo que já vivenciamos embrionariamente no brincar, quando éramos crianças, contém essa centelha de liberdade e de emancipação que encontramos também no trabalho criador, que nos impulsionou e continua a nos impulsionar para mundos nunca vistos, nunca vividos, mas sonhados. Aqui temos o método inverso, como se pegando o problema pelo avesso, pelo caminho direto e menos provável, do mais elevado para o menos elevado, a fim de ressignificar o primeiro, produzindo a seguinte síntese. Os modos de compreensão da constituição humana têm no brincar e no trabalho criador o resgate daquilo que nos é comum, a nossa ontologia criadora. Sem o resgate dessa condição ontológica, corremos o risco de repetir fórmulas do passado. Sem o trabalho criador, sem o brincar, sem a liberdade, corremos o risco de nos aprisionarmos em projetos totalitários. Se quisermos recuperar qualquer sentido de projeto alternativo de sociedade, temos que olhar para além da política, da economia e da psicologia fossilizada. Precisamos focalizar as condições subjetivas das vivências, que são relações humanas concretas. Nelas estão contidas as possibilidades infinitas de inconformidade que só são permitidas pela criação artística, técnica ou científica. Hoje, ao meu ver, não há nada mais urgente e revolucionário do que isso. Obrigada. Está sem som, Bader. Muito bom, grande alegria. Me deu muita vontade de continuar escrevendo sem parar. Ideias muito importantes. Eu vou agora, eu não vou falar muito, não. Eu acho que as duas conferências foram claras, trouxeram questões paralelas, mas complementares, mas que enriquecem e nos trazem grandes ideias para continuarmos na nossa busca e utilizando o nosso grande mestre Vygotsky no diálogo com Marx, no diálogo com a arte, no diálogo com Spinoza, para iluminar e transformar a escola, que eu acho que o que traz do que elas falaram
do drama, do teatro, do que os meninos sentiram de efeito de participar do teatro, do brincar, é que a escola tem que ser o lugar da alegria. Nós temos que mudar radicalmente. Aí eu estou pensando já na alegria espinosista, vou falar só rapidinho um pouco isso e deixar para que elas respondam. Eu não vi nenhuma pergunta. Queria dizer para vocês que vocês foram muito elogiadas, as expressões muito usadas, é trabalho maravilhoso, exposição clara, maravilha de apresentação, agradecimentos. Agora, talvez, depois a gente abre espaço para as perguntas. As duas conferências ressaltam as bases ontológicas mais importantes do Vygotsky ao trazer o drama. Muito interessante, como a Dani falou, nós estamos trabalhando as mesmas questões que a Olga, né? Sem que a gente tivesse conhecido. Claro que conhecemos o Daniel, não participando de tudo, mas a forma como ela trabalha, eu acho que deu para perceber a riqueza do Vygotsky. Ela ressalta a base do teatro, da arte, o crítico de arte, como ele traz o drama, como ele traz o teatro, como ele traz a Perejivane, e a Dani resgata a raiz marxista do Vygotsky, sem que uma negue a outra, mas uma complementa a outra. O drama como choque de sistemas, como dialética, e as atividades do brincar e do teatro e da arte se complementando no processo de desenvolvimento como um processo dramático. Eu acho que o drama é uma categoria, pensando na forma como a Olga nos apresentou o conceito de categoria, não. O drama é uma unidade de sentido fundamental, ela revoluciona. Se a gente traz, ela revoluciona todas as outras categorias, inclusive a metodologia, mas também a praxis, a nossa prática. Será que agora, muitas vezes, a psicologia trabalha com humanização, com a harmonização dos conflitos? Mas agora a gente está vendo que é o drama que é a essência do nosso psiquismo. Como será? Até perguntaria para Olga, será que o teatro, essa atividade, ela vai harmonizando o drama ou a gente tem que alimentar esse drama como fomento do desenvolvimento e do processo de enriquecimento humano? As reflexões de ambas nos explicam a frase instigante de Vygotsky: educar é transformar. A função imaginária, como falou Dani, o drama, como bem apresentou Olga, define a condição humana. A gente vive atrás disso. O que é que define o humano do homem? Muitas vezes a gente tem medo de tirar daí uma explicação como se a gente estivesse caindo numa essência, mas é a base da ética, pensar o que é esse que garante que o humano do homem que tem sido boicotado, quebrado, destruído, como falou o ancião indígena. A religião, a educação vem aqui e nos tolhe, nos proíbe tudo, tira tudo de nós para eliminar o nosso conhecimento. Agora, eles são uma tradição cultural de não separar mente, corpo, razão, de emoção, de pensar na alegria e não na tristeza. Nós temos que, nas escolas, ensinar, como fala o Vygotsky, o ódio, as emoções tristes sustentam o fascismo, sustentam o ressentimento, sustentam a obediência para o Spinoza, precisa ser muito bem trabalhada para que ela não gere autômatos e acreditar que outras pessoas sabem mais do que eu, e perder e inibir a capacidade de crítica e de criação. Então, eu acho que considerar a função imaginária, o drama, como base da condição humana, do humano do homem, é uma das grandes conquistas que a gente teve oferecidas por esses dois grandes mestres, dentre outros, Paulo Freire e Vygotsky, que a gente tem responsabilidade de levar para a escola. Por isso que nós, com a Dani, já escrevemos um texto, a gente tem pensado em, por exemplo, construir conceitos que trazem esse drama, que trazem
aquilo que o Marx falava. Enquanto vocês apresentavam, fiquei pensando, será que o drama não seria aquilo que o Vygotsky sempre almejou, que está no contexto histórico da psicologia, a crise da psicologia, que é vamos buscar a mercadoria da psicologia. Nós precisamos descobrir essa categoria, essa unidade de sentido que contém o social, o psicológico e a transformação, mesmo que mostre que a determinação não é antagônica à liberdade. A determinação social não inibe a criação. Então, talvez o drama seja isso, ele contém a exploração, a dominação, as contradições, os conflitos sociais das determinações, mas também como que eu vivo na conformação da minha Perejivane, essas flutuações de ânimo entre medo, esperança. Dessa forma, então, só termino com essa ideia de será que nós não temos agora que começar, não a alegria de lambida, ou a felicidade, o afeto de lambida na escola, não. É a alegria de sentir que o conhecimento, o Spinoza fala, o conhecimento ele pode se transformar no mais potente dos afetos. Quando a pessoa percebe que é capaz de conhecer as causas dos seus afetos e tomar o rumo das suas ações, ela amplia o contentamento de si e a possibilidade de olhar o outro e formar coletivos poderosos. Então, é potência de ação individual e o sentimento do comum a partir da ênfase na alegria, sem cair, né? Sempre alertando, isso daí depois a gente pode falar, sempre alertando para o perigo de... Ela é tão importante, a alegria, que ela foi cooptada pela pós-modernidade. Ela é a base do neoliberalismo. Tudo, então, a alegria full-time, nós só podemos... Essa é a alegria alienada, essa alegria que o Spinoza mesmo vai falar de pequenas alegrias que são alegrias perversas, inclusive que faz a pessoa ficar feliz com a infelicidade do outro. Essa outra alegria, que é a capacidade de saber que eu compreendo e que a minha potência de vida aumenta no encontro com o outro, ela é fundamental para orientar nossos projetos psicológicos. A própria Olga mostrou, achei muito interessante, um dos jovens dizendo uma grande contribuição do teatro foi ela aumentou a amizade entre nós. Ela fez com que agora a gente conheça melhor o outro. Essa também acaba sendo uma necessidade do humano e que nós temos que alimentar nas escolas. Vou parar por aqui para que vocês possam responder as perguntas, mas muita alegria, muita aprendizagem. Agradeço demais, Olga. Nós vamos atrás de você agora. Já comecei a ler todos os seus textos, mas quero mais. Grande abraço. Temos tempo para perguntas? Acho que sim, não? Temos, Bader. Temos uns 15 minutos. Dá para fazer uma rodada aí. Dá para fazer uma rodada. Ficamos esperando. Enquanto isso, eu perguntaria para a Olga e para a Dani, o drama, ele é colocado, então, é assim que o psiquismo tem que ser analisado, e não mais como harmonia, como sistema. E o teatro, e ela traz muito bem como que o desenvolvimento humano ele vai se processando por cenas dramáticas, e o teatro que ela leva para a escola, ele impulsiona esse drama, que é um dos elementos que promove o que a gente chamaria de catarse, a transformação emocional. Como que porque na praxis da psicologia clássica era a harmonia nós temos que atingir a harmonia, a tranquilidade, e não mais a contradição. Era quase que sinônimo de problema emocional, de não saúde mental. Como que a gente deve, por exemplo, nesse teatro, ele tem o objetivo de extravasar o drama para chegar a uma harmonia, ou não, nós temos que continuar alimentando o drama para que ele compreender esse drama, para que ele
sempre nos impulsiona cada vez mais ao desenvolvimento e à liberdade. May I try? So, Badr, thank you very much. You know, I think your question is just at the very heart of of what I was thinking about now, because I received a few questions. I don't know if everyone else can see them, but actually they're all about catharsis and about contradictions and collisions in the learning process. And you know, this was the main, so to say, challenge in our project, because when we came to schools, what teachers wanted and what school administrations wanted, they wanted that everything is very calm, very peaceful, very, you know, everyone is, you know, reading the scenario peacefully, and everything is, you know, like very calm. And when they saw that we're actually engaging adolescents into some kind of very, very vivid discussions, very emotional kinds of activities where they are, you know, arguing with each other and trying to express themselves, they were, I would say they were shocked. And we had some very emotional meetings with the school administration where we were asked, okay, psychologists, what are you doing with our children? Yeah. And we said, well, you know, we're trying to engage them because what actually has been done, I don't know, well, at least in Russian school tradition, what has been done for a long time, like over 20 or 30 years, is that the emotional luggage is supposed to be left outside of the classroom. The children are never supposed to talk about their emotions. So they're here for doing serious things. And this is what teachers were saying. We thought you came for doing serious stuff. We thought you came for doing drama, theater, you know, Shakespeare, or something serious, something, you know, school-like. And why on earth are you interested in their thoughts, in their scenarios, in their characters? They're no, one teacher told us, they're not going to become playwrights. And you know, I said, well, how do you know? Of course they won't if you won't give them a chance. But if you give them a chance, you never know. Yes. You never know who is sitting there in the classroom. And you know, after the project, many teachers, as one in that short video, who said that her expectations were surpassed at the very end. She said, she's the teacher of literature in Russian language. And she said, you know, the kids whom I have never expected to be, you know, talented in literature, they showed absolutely amazing facets I could have never thought of. And I told her, you know, because they were in unknown circumstances where they had no labels, like something like, okay, you're not talented for literature, you will never be a playwright or whatever. They could try, and they did. And so I think that one of the main challenges is to work with the teachers, because they are afraid of a mess in the classroom. Yes. And this is something which is so, you know, so strong in the mind of a good, you know, good classical teacher who cannot, you know, who cannot afford having children shouting or saying something in the classroom. And we also, you know, after the project, we tried to make sessions between adolescents and teachers so that they could talk. And adolescents said,
the teachers asked, well, why were you so engaged? It seemed that you were motivated, though usually you are so passive. And the kid said, well, of course we were motivated because we were given a chance to talk, to express our ideas, to do something. Very good. And I think it was a real discovery for many teachers, actually. Very important. Thank you. Thank you. Dani, você quer falar também, complementar? Não, eu só queria agradecer, né, o pessoal aí que está mandando o chat, mas eu queria trazer uma outra dimensão do drama. Porque quando o Vygotsky escreve o manuscrito de 29, ele está falando do drama que nós vivemos enquanto pessoas concretas. Ele não está falando do drama teatro. Então, vejam que são dois campos de análises que se entrecruzam e que apresentam similaridades. O drama, como a Olga está falando, e todos os seus componentes, enquanto uma atividade, né, artística, né, e, portanto, que está ligada, vinculada a uma perejivane, que nós podemos chamar de uma perejivane estética, mas há o que o Vygotsky chama a atenção para o drama que nós vivemos enquanto sujeitos, que nos afeta cotidianamente, que é o drama das contradições que emergem das diferentes e contraditórias funções sociais que nós representamos na nossa vida concreta. E ele vai dizer que essa perejivane na vida, ou que a gente também tem, inclusive Lavínia, eu e Ana escrevemos um texto recentemente sobre, ainda não está publicado, que é sobre a perejivane artística, a dimensão artística da perejivane, a dimensão ética da perejivânia, né? Estética e ética como coisas indissociáveis. O que Vygotsky nos diz, que Olga deixa muito claro ao explicar para a gente esse trabalho com os adolescentes, é que a perejivane que está instaurada no drama produz o que Vygotsky vai chamar de choque de sistema, que é uma alteração radical do funcionamento psíquico, do funcionamento psicológico. Então, isso nos coloca, como educadores e pesquisadores, numa situação muito importante, porque o que a gente faz vai fazer diferença não só do ponto de vista do conhecimento que a criança vai ter, mas do ponto de vista do que ela vai ser, as possibilidades de existência e de fazer leituras sobre a sua realidade. O Pino Pino me falou uma vez uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Nós estávamos na casa dele e ele disse assim: você tem que entender o que é o brincar. Aí eu falei: bom, como assim o que é o brincar? A gente já sabe, eu estou estudando isso há 20 anos, eu sei o que é o brincar. Ele falou: não, você não entendeu o que é o brincar. Quando uma criança faz de conta que é bandido, que é mãe, que é pai, que é professora, que é pedreiro, que é, enfim, ela está se colocando no lugar do outro. Ela está vivenciando uma experiência autoritária pela primeira vez na vida dela. Isso vai ser fundamental para que, quando ela cresça, ela possa identificar eticamente o sofrimento do outro. Então, quando a criança brinca, nós estamos falando de uma perejivane que é ética, mas que também é estética. Se dá numa determinada contextura e tem implicações éticas. Então, essa ideia de drama ela não pode ser vista sem essa indissociável co-constituição, de que a perejivane ela sempre nos constitui, são diferentes, a perejivane estética da perejivane ética, mas ela nos constitui como humanos. Ótimo. Nossa, dá para a gente continuar mais 3 dias aí debatendo, excelente. Com certeza, e é muito apaixonante, né? O tema, eu acho, de grande importância atualmente, para a escola, para a sociedade, para movimentos sociais. E é muito importante a gente ver, né, Bader, que tem uma pessoa lá na Rússia, como a Olga,
e escrevendo, produzindo coisas que a gente às vezes fica assim, nossa, eu quero um texto que me ajude a pensar sobre isso, e tem gente pensando o que a gente está pensando, né? E que pode somar, contribuir, deslocar nossas possibilidades de análise, né? Isso é muito rico, né? E Olga trazendo esse lado da arte do Vygotsky, que às vezes acaba sendo esquecido. Totalmente esquecido. Ela traz isso de uma forma a nos ilustrar com conhecimento. E mostrando um projeto que aconteceu, né? Quer dizer, como é que a gente faz isso nas escolas, com os adolescentes, né? Quer dizer, é muito rico esse debate, muito potente, né? Muito. Mas eu quero agradecer novamente, foi maravilhoso, aprendemos muito. Vocês também, além de tudo, da clareza da exposição, foram pontualíssimas, o que é muito difícil. Geralmente eu me apronto para controlar o tempo, não precisou. Muito obrigada, parabéns para as duas, e agora a gente passa para outro evento.